Sejam todos bem-vindos, meninos e meninas do nono ano. Hoje nós vamos fazer, dia 9 de fevereiro de 2021, a continuidade de nossa atividade diagnóstica e vamos também, antes disto, fazer a nossa revisão do conteúdo da aula passada. Sejam todos bem-vindos e vamos lá! Na aula passada, nós falamos sobre globalização e suas fases, a primeira, segunda, terceira e quarta fase. Globalização ou mundialização do espaço geográfico, ele é caracterizado somente pelo processo de interligação econômica, política, social, cultural em nível global. Sabemos que esse processo ele vem se dando desde o processo colonial, vem do colonialismo, desde 1500. Então, passou a esfera colonial, nós vamos ver a fase e vai justamente chegar à fase industrial, à fase financeira e hoje a tecnológica. Se vocês sabem, acompanham sempre, nós hoje estamos vivendo aí a chamada indústria. A indústria mudou. Já passamos da indústria 1.0, 2.0, 3.0 e hoje falamos da industrialização 4.0. Olha que interessante como isso veio cada vez mais desenvolvendo a tecnologia e como ela hoje é fundamental em todas as nossas atividades. Então, a globalização é um processo, ela não nasceu de ontem, ela vem se delineando desde o processo das grandes navegações, depois o processo da fábrica, da industrialização, da primeira revolução industrial, lá no século XVIII, 1763, 1776, por aí. E aí nós vamos, depois disso, a segunda fase da revolução industrial também é localizada no século XIX. Então, a primeira fase, a segunda fase da Revolução Industrial, a terceira fase da Revolução Industrial, que já no século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, lá entre 1950 e 1960, nós vamos ver aí a terceira fase da Revolução Industrial. E hoje, a quarta fase da Revolução Industrial, a Revolução da Indústria 4.0. Quando eu digo de hoje, eu estou falando que há 20 anos para cá, 30 anos para cá, ela vem se transformando. E hoje chamamos de Indústria 4.0. E o interessante, que a gente estudou essas 4 fases da globalização, vimos também sobre características de cada uma dessas 4 fases e no final vocês fizeram o quê? Vocês fizeram uma atividade, contendo aí 6 perguntas sobre esse texto sobre a globalização e suas fases, tá bom? Isso foi os nossos assuntos da aula passada. Então, meninos e meninas, nós vamos agora para a nossa segunda atividade de geografia. E o tema que nós trazemos hoje são aqueles relacionados à geopolítica. Nós vamos ver sobre países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, o contexto aí da Guerra Fria. E hoje nós vamos ver a figura do primeiro, segundo e terceiro mundo. E nós vamos ver, pós-Guerra Fria, nós vamos ver aí a questão da divisão do mundo, não mais em leste e oeste, mas vamos ver a divisão em norte e sul. A antiga divisão leste-oeste era aquela ainda referente à Guerra Fria, onde se falava nas duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética. Com a quebra do Muro de Berlim em 89 e o desmembramento da União Soviética em 1991, para ser mais exato, no dia 8 de dezembro de 1991, onde quando a bandeira do Kremlin vermelha, que é hasteada, ela baixou à noite, cerca de 8h30 da noite, 9 horas, em Moscou. Tá? Então, assim, fica aí para a nossa aula de hoje a questão destes elementos geopolíticos, da constituição da geopolítica dentro da geografia. Então, nós temos aí países desenvolvidos, países subdesenvolvidos. Nós temos aí países de primeiro, segundo e terceiro mundo e temos aí também a questão da atualidade, a divisão norte e sul. Tá certo? Vamos aí para o nosso TT. Então, aí nós temos aí os países desenvolvidos, subdesenvolvidos, primeiro, segundo e terceiro mundos e países do norte e sul.
Regionalização mundial. Hoje nós temos aí, sabemos que tudo na nossa vida, né, parte por organização. Então a geografia ela tem esses critérios relacionados à regionalização. Então nós temos dois termos a serem estudados. Primeiro, o que é a região, e o segundo termo, que é regionalizar. Tá? Região é o nome dado a uma determinada área que possui um ou mais conjunto de características comuns. Portanto, o conceito de região ela se refere à diferenciação de áreas. Ou seja, regiões podem ser determinadas segundo os critérios naturais, estabelecendo assim diferenças de clima, vegetação, hidrografia. Vamos aqui exemplificar sobre região, tá certo? Sua casa, ela é uma região. E quando eu procuro regionalizar essa região, eu vou pegar os espaços dessa casa e vou dividir. Então, região é o todo e regionalizar são os compartimentos desta regionalização, tá certo? Então, vamos exemplificar desta maneira. A minha casa é uma região. E quando eu procuro regionalizar, eu vou dividir essa minha região em meu quarto, a sala, a cozinha, a varanda, a área de serviço. Tá ok? Foi claro? Então, isso aí é como a gente entende basicamente o que é região e o que é regionalizar. Então, nós temos aí diversas maneiras de regionalizar o planeta Terra. A primeira das grandes dessas formas de regionalizar o nosso planeta Terra, a mais conhecida de todas, é dividir o nosso planeta em continentes, tá certo? Utiliza o critério, a distribuição assim, geográfica dos países pelo continente na Terra, pelos continentes da Terra. Regionalizando o mundo desta forma, temos 6 continentes: África, Ásia, Europa, América, Oceania e a Antártica. Como se sabe, continentes são grandes extensões de terra emersas. Por que emersas? Porque fica acima dos oceanos, limitadas pelas águas e oceanos, mares, ok? No nosso planeta. O que define os continentes é a sua grande extensão de terra em relação às ilhas. A principal diferenciação entre continente e ilha é a dimensão do seu continente. Mas isso não vai condizer com a Austrália, porque a Austrália é uma ilha continente, de tamanhos continentais, tá certo? Assim como também a Groenlândia. A Groenlândia também é uma ilha de tamanhos continentais, tá certo? Nesse sentido, cabe então citar aí o aspecto físico-geológico, né? A Eurásia, por exemplo, que é a junção da Europa com a Ásia, né, dos territórios desses dois continentes, parte aí do mesmo bloco continental, denominado Eurásia. Apesar disso, a Eurásia apresenta diversas diferenças relevantes ao ponto de vista histórico, econômico, sociocultural. E aí, vamos aí para mais na frente, no nono ano, quando estudarmos o continente europeu, tá certo? Bola para frente. Outra forma de dividir o planeta é essa relacionada aos aspectos históricos e geográficos. Vocês sabem, desde a 6ª série, desde a 5ª, vou botar aí 4ª série, que a tia, que o tio dizia que nós fomos um território descoberto. Por quem? Descobertos por europeus. Então, ótimo. Quando os europeus chegaram aqui, isso aqui foi conhecido, olha aí como é que é a história, bem resumidamente, aqui foi conhecido como Novo Mundo. Pronto. Então, divisão histórico-cultural é essa divisão que você escuta desde a tua 4ª, 5ª série. Então, podemos dividir histórica-culturalmente o planeta Terra em 3 grandes áreas. O Velho Mundo, composto pela África, Europa e Ásia. O Velho Mundo, repetindo, Europa, Ásia e África. O Novo Mundo, América, repetindo, o Novo Mundo, América, não troca Jesus com Genésio. E terceiro, o Novíssimo Mundo. O Novíssimo Mundo vai ser a Oceania, justamente, vai ser a Oceania. Tá? Onde nós vamos ver aí a Tasmânia, nós vamos ver aí a Nova Zelândia, as 2 ilhas compostas aí na Nova Zelândia, a Ilha do Norte e a Ilha do Sul. Nós vamos ver Papua Nova Guiné e nós vamos ver a ilha-continente que é a Austrália. Tá bom? Então esses aí são os conceitos dentro da divisão histórico-cultural no planeta Terra. Velho Mundo, Novíssimo Mundo e Novo Mundo, tá bom? Um outro processo que podemos utilizar é a divisão por sistema político-econômico, que justamente são aqueles 2 que eu falei logo no início,
durante o período aí da Guerra Fria, capitalismo e socialismo. Então nós vamos ver aqui, de vermelho estão os países capitalistas. Aqui tem um da América Central, que está tão pequenininho de nós vermos, porém ele é socialista, tá certo? São os países socialistas. E os de verde, que são os países aí que vocês estão vendo. Tá bom? Então esse critério aí, né, ficou conhecido até 1989, quando houve a quebra da ordem bipolar, a quebra do Muro de Berlim na Alemanha, tá certo? Assim chamado durante esses períodos entre esses dois lados opostos, Estados Unidos e União Soviética. A outra divisão é a divisão por sistema político, econômico e nível de desenvolvimento. Nós vamos pegar essa agora, que eu acabei de falar, socialista, capitalista, e vamos inserir pelo nível de desenvolvimento. Fica a partir de então conhecidos dessa forma. A partir desta ideia, fica dividido o planeta durante esse período de primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Primeiro mundo era referente principalmente aos países capitalistas desenvolvidos. Segundo mundo, os países socialistas, não dizia se eram desenvolvidos ou se não eram desenvolvidos. Os países socialistas de economia planificada, a gente tem a ideia do plano. E por último, nós temos aí os países de terceiro mundo. Os países de terceiro mundo capitalistas subdesenvolvidos. Aí nós vamos aí para uma reflexão com um economista e um outro geógrafo, tá certo? Nós vamos ver aí a questão da expressão terceiro mundo. A primeira vez da expressão de terceiro mundo foi criada pelo economista Alfred Salvo, né? Em 1952, o economista Alfred Salvo ele cria essa divisão, onde ele apresentava as ideias de que no hemisfério sul havia um grande atraso social, econômico, científico e tecnológico. E então essa expressão terceiro mundo se dá a essas regiões que é onde existiam, para a visão de Alfred Salvo, um grande atraso social, econômico, científico e tecnológico. Então ele acaba se referindo assim às regiões localizadas ali abaixo da linha do Equador. Então, América Latina, África e Ásia. O terceiro mundo era, então, assim, uma área de interesse das duas superpotências que buscavam, então, expandir as áreas de influência. Por conta disso, apesar de não ter havido nenhum embate direto entre essas superpotências durante a Guerra Fria, diversos também foram os conflitos ideológicos que proliferaram, nos países do terceiro mundo durante esse período. Enquanto que os dois não lutavam, porém, dentro destes países, a guerra, por vários motivos, acontecia, principalmente na África, né? E também na Ásia. Muitos combates existiram aí durante a Guerra Fria entre nações, mas não Estados Unidos e União Soviética literalmente, tá certo? Uma outra regionalização que vai suprimir essa primeira do economista Alfred Salvo, né, que afirmava que o mundo ele era heterogêneo, tá? E que um heterogêneo não se mistura com outro heterogêneo. Então esses três mundos, na visão de Alfred Salvo, eles eram mundos totalmente opostos. Ele dizia que no primeiro mundo não existia características de terceiro e nem de segundo. Ele dizia que no terceiro mundo não existiam características de primeiro e de segundo. E ele também dizia que no segundo mundo não existiam características do primeiro ou do terceiro. Tá? Então eram três esferas diferenciadas. Aí agora chega um geógrafo, olha, agora vai a vez de um geógrafo, né? E aí chega um geógrafo, esse que vocês estão vendo, Yves Lacoste, né? E o Yves Lacoste ele vai trazer a ideia na década de 70 sobre a questão de uma forma homogênea de ver as coisas. Ele pegou as ideias lá do Yves Lacoste e transformou-as, né? Ele foi aquela pessoa que pegou as ideias e riscou. Ele criou outras ideias. Yves Lacoste afirmava que o primeiro mundo, sim, tinha características do segundo e do terceiro. Porque o terceiro mundo não eram somente países subdesenvolvidos. Existiam entre esses países subdesenvolvidos aqueles que se sobressaíam sobre os demais. Então, esses do terceiro mundo haveria, como por exemplo o Brasil, que estava uma potência econômica querendo se desenvolver e havia diferenciações econômicas com outras nações dentro do terceiro mundo. Então, nós podemos dizer que dentro do primeiro mundo existem características
do segundo e características do terceiro. Dentro do terceiro mundo tem características do primeiro e características do segundo. E no segundo temos características do primeiro e do terceiro. Significa que o Yves Lacoste dizia que o nível de desenvolvimento não somente existia no primeiro mundo, mas também existia no terceiro e no segundo. Tá certo? E o subdesenvolvimento também existia tanto no primeiro como no segundo e como no terceiro. Então o professor Yves Lacoste, o geógrafo Yves Lacoste, ele escreve esse livro aqui interessantíssimo, a Geografia. Isso sim serve primeiramente, em primeiro lugar, para fazer a guerra, tá bom? Então ele escreve esse livro, para quem quiser aí pode pesquisar, tá bom, em outras fontes sobre esse livro do professor Yves Lacoste, geógrafo francês, onde esse livro se dá pela Guerra do Vietnã. Ele vai relatar a Guerra do Vietnã, ele vai fazer um estudo geográfico sobre a questão durante o período da Guerra do Vietnã. Tá certo? Muito legal isso daí. E aí, pessoal, por último, nós temos aí a divisão por nível de desenvolvimento econômico, né? Nós vamos ver aí os países deste período pós-Guerra Fria. Nós vamos ver aí depois de 1989, depois de 1989 e 90, aí 1991, o fim da Guerra Fria literalmente, né, com o desmembramento da União Soviética, a formação da Comunidade dos Estados Independentes. E aí nós vamos ver que o mundo agora vai ser visto aí em duas divisões, o norte e o sul. O norte por uma linha que é tortuosa e ela faz e ela é torta na Oceania, né, no Atlântico Sul. Você pode perceber que aí embaixo da linha do Equador, no Atlântico Sul, ela é torta, mostrando aí que os únicos países desenvolvidos são a Austrália e Nova Zelândia. Mas todos os países que estão por detrás ou abaixo dessa linha, no caso, seriam de roda aí, que vocês estão vendo, os países do sul, ou seja, os países pobres. Praticamente, isso é uma ideia de divisão, né? Isso é uma ideia de marginalização, de colocar à margem esses países ao sul dessa linha, tá bom? Então, é uma linha proposital feita pelos países capitalistas desenvolvidos, né, como um critério de marginalização dos países subdesenvolvidos. Mas lembrando, mesmo em países subdesenvolvidos, existe um país subdesenvolvido que está em desenvolvimento. Então, hoje nós temos aí vários países em desenvolvimento. Pelo exemplo aí que vocês todos conhecem, vamos falar, os BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, esses 5 países são exemplos desses países que, apesar de teoricamente existir, né, dentro desta divisão norte e sul, são países que estão em desenvolvimento, tá certo? Então a gente não pode esquecer que existe hoje esse nível de desenvolvimento dentro desses países sul-americanos, dentro desses países na África, dentro dos países asiáticos e como um todo, formando aí os países que estão a este novo nível de desenvolvimento. Bom, então, para finalizar, nós temos aí as 5 perguntas, tá certo? Sobre o conteúdo de geografia, tá bom? Vocês vão ver essas 5 perguntas no seu TD. E aí, essas 5 perguntas vocês vão resolver no seu caderno. Depois de resolver somente as respostas em seu caderno, colocar as respostas no seu caderno, você vai tirar um print e vai mandar essas respostas para mim, tá bom? Muito obrigado, bons estudos e boa semana para vocês.